Você tem medo da morte por um acaso? Milhares de pessoas no mundo inteiro já experienciaram algo chamado experiência de quase morte. São pessoas que foram consideradas clinicamente mortas, mas tiveram alguma experiência sensorial ou espiritual, até diria, e voltaram à vida, e depois dessa experiência tiveram a sua vida completamente transformada. Começaram a viver uma vida mais empática, começaram a valorizar mais as pequenas coisas, os pequenos momentos, se tornaram menos gananciosas e começaram a valorizar outros aspectos mais simples da vida. E normalmente, depois de passar por isso, elas sempre trazem uma mensagem para as outras pessoas que estão vivas para que elas possam viver melhor a sua vida também. A vida dessas pessoas foi completamente transformada pela morte. Em 2006, uma professora chamada Ana Carolina Toshi, espero que eu esteja falando seu nome correto, Ana Carolina, de 47 anos, passou por uma experiência de quase morte, um EQM. Ele estava tendo parto da sua filha e, de repente, o médico saiu da sala, ela começou a conversar com o anestesista, só que a anestesista ou a enfermeira estava chorando desesperadamente e dizia: "Mamãe, aguente firme, abre os olhos." E ela não conseguia entender, porque ela estava de olhos abertos e conversando com a enfermeira, e a enfermeira parecia que não estava vendo ela ali conversando com ela. Ela realmente não estava, porque clinicamente ali naquele momento o que a enfermeira via era somente o corpo de uma mulher morta. Só que a consciência de Ana Carolina estava meio que flutuando, e ela relata que ela meio que começou a afundar dentro de si mesma e ver de uma forma mais profunda, como se estivesse atrás dos próprios olhos, de uma maneira meio difícil de explicar. E depois ela foi levada a algum lugar onde ela via pessoas vestidas de branco e não entendia muito bem o que estava acontecendo. Só que ela diz que sentiu uma paz indescritível, uma paz inefável. Não sentia a menor vontade de voltar de lá. Porém, por alguma razão, ela tinha consciência de que aquela ainda não era a hora dela. E depois de muita luta dos enfermeiros, de aplicação de efedrina, ela escutou um choro de bebê e conseguiu voltar à vida. Se vocês quiserem ver o relato mais extenso e com mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição. E Ana Carolina, se você ver esse vídeo, espero que não se incomode de eu ter usado essa história. Mas eu quis começar com esse relato para mostrar que essas experiências de quase morte, elas são extremamente reais e elas mudam completamente a vida das pessoas. E elas podem mudar inclusive a sua, mesmo você não precisando passar por uma EQM. Mas o que é então uma EQM, uma experiência de quase morte? Uma definição rápida é que um EQM é um episódio relatado por pessoas que tiveram sua morte clinicamente declarada, mas retornaram à vida. E uma coisa muito incomum de pessoas que passaram por uma EQM é relatar uma sensação de sair do próprio corpo, ser envolvido por uma luz intensa e acolhedora, uma sensação de paz extrema, reencontros com entes queridos falecidos, e passar por uma revisão da própria vida. Cientificamente, esses relatos acontecem principalmente em situações de paradas cardíacas, acidentes graves e em comas profundos. Mas o que a ciência diz sobre os EQMs? Um estudo de 2014 da Universidade de Southampton acompanhou mais de 2.000 pessoas que sofreram paradas cardíacas e relataram que 40% delas tiveram algum tipo de experiência sensorial enquanto estavam clinicamente mortas. Em um experimento de 2023 de San Parnia, pesquisadores encontraram padrões cerebrais que sugerem um grande aumento de atividade neural pouco antes da morte. E algumas possíveis explicações científicas para isso são um aumento de atividade cerebral residual, liberação de substâncias químicas como a DMT, que significa dimetiltriptamina, nome difícil, hein? Que é uma substância psicodélica, e efeitos do córtex visual gerando imagens e sensações intensas. Porém, apesar dessas hipóteses levantadas, os cientistas admitem que não conseguem explicar todos os casos de EQM. Mas uma coisa é fato, pessoas que passaram por EQM tiveram a vida completamente transformadas. E elas relatam mudanças profundas como menos medo da morte, valorização do momento presente de coisas simples, maior empatia, maior valorização das pessoas que estão presentes em suas vidas e uma conexão espiritual maior. Então pessoas que passaram por EQMs relatam que passam a ter uma conexão espiritual muito maior e buscam se aprofundar mais na religião, entender mais sobre suas origens, de onde vieram e para onde vão. Alguns casos que eu posso citar para ilustrar isso é o caso de Dawn Gillott, que na Inglaterra em 1987 estava se recuperando de uma cirurgia de emergência quando sentiu seu corpo flutuar. Ou melhor, não sentiu seu corpo flutuar, sentiu-se flutuando para fora de seu corpo e atravessando como que um túnel. Ela descreveu essa experiência como serena e ela encontrou pessoas falecidas da sua vida. Parentes falecidos, amigos. E ela relatou uma mudança completa de perspectiva de comportamento na sua vida depois disso.
valorizando mais o presente e desenvolvendo mais empatia pelos outros. Outro relato também é do velejador Lars Grael, que em 1998 sofreu um grave acidente que resultou na amputação de uma das suas pernas. E ele relata que passou por um EQM durante o acidente e ele sentiu uma sensação muito grande de paz e aceitação. E após essa experiência, ele relatou ter desenvolvido uma nova perspectiva sobre a vida, valorizando mais as coisas pequenas e tendo um aumento muito grande na busca por uma espiritualidade. O fato é que essas pessoas que passaram por EQM corroboram com algo que os filósofos e os teólogos já diziam. Existe algo a mais além da vida biológica. Existe algo a mais além de seu corpo. Na República de Platão ele já tratava do tema pós-vida, e as diversas religiões tratam desse tema constantemente. Eu, como católico, acredito muito que após a morte vem o julgamento, e nesse julgamento conheceremos nosso destino final. Mas acreditando no julgamento ou não, acreditando no pós-vida ou não, uma coisa que esses EQMs nos ensinam é que devemos viver melhor a nossa vida quando pensamos na morte. A morte não deve nos assustar, mas deve nos lembrar de que nós não estamos aqui para jogar nosso tempo fora, mas para que a nossa vida tenha realmente valor, para que quando a morte chegue nós possamos abraçá-la como uma velha amiga. Os generais romanos, quando faziam uma grande conquista militar, tinham sempre um soldado perto deles, que durante a comemoração soprava no ouvido deles, memento mori, para que eles lembrassem que toda aquela comemoração por toda aquela conquista deles não passava de uma vaidade, e para que eles não se perdessem nessa comemoração vaidosa e se preocupassem logo com o que vão fazer depois, porque eles lembrariam que iriam morrer, então eles tinham que continuar fazendo as coisas que eles precisavam fazer e não se perderem em uma única vitória. E muitos monges estudiosos católicos costumavam ter um crânio sobre suas mesas para que todo dia lembrassem de que um dia morreriam e que precisavam viver a sua vida da melhor forma possível. Mas se essas experiências são reais e se o pós-vida é real, qual é a relevância disso para sua vida agora? O que isso significa para você? O que a morte e a expectativa para a morte significam para você? O que você pode aprender com isso? A questão não é apenas o que acontece depois da morte, mas como a perspectiva da morte pode mudar a forma como nós vivemos hoje. E se você quer fazer uma boa reflexão sobre a morte, eu sugiro esse livro aqui, o Preparação para a Morte de Santo Afonso de Ligório. E olha, talvez você se assuste um pouquinho no começo do livro, mas depois ele fica mais tranquilo, sério. Leiam esse livro, é ótimo. Mas o fato é que quanto mais nós ignoramos o fato de que vamos morrer um dia, pior vivemos a nossa vida. E quanto mais nos acostumamos com o fato de que a morte está chegando e que está cada vez mais próxima, melhor vivemos a nossa vida. Bom, e se você chegou até aqui, eu quero saber o que você pensa disso. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre a morte, sobre as EQMs e sobre o pós-vida. Eu quero saber a sua opinião sem julgamento. E se você está gostando desse tipo de vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que você sabe que um dia vão morrer. Ou seja, todos os seus amigos que não são imortais. Ou seja, todos.